Então tem uma questão que é muito importante, que eu sinto que realmente é uma mudança de paradigma, que nós não estamos preparados para isso, a nossa cultura não está preparada para isso, mas que é fundamental, né? Essa não interferência no desenvolvimento da criança, né? Com meus estudos em cima da abordagem Pickler, né? E de toda essa pesquisa que ela fez durante muitos anos, né? Com essa observação, esse olhar atento para a criança, né? Ela respeitando esse tempo, ela pôde conferir, né? Com os seus estudos e com o tempo, né? Que a criança ela precisa, ela necessita de espaço para se desenvolver por si só na questão da motricidade. Então, a motricidade livre é muito importante para a criança se sentir confiante, para a criança se sentir segura, para se sentir bem e capaz de realizar as coisas por si só, sem a interferência do adulto. Então, a criança, o que ela vai fazer? Ela vai, né, lá com 4, 5 meses começar a rolar. Depois ela vai vendo todos esses movimentos para depois ela descobrir o seu corpo, fortalecer a sua musculatura para ela se sentar, né? Para ela sentar-se. E o que a gente está acostumado, o que a gente está habituado é ir lá colocar a criança pequenininha já sem estar preparada, sentada, cheia de almofadas em volta e tudo mais para ela poder brincar. Mas quem é que disse que a criança não pode brincar deitada no chão? Né? A gente tá com o hábito de cada vez mais cercar e fechar a criança, né? São cadeirinhas, são cadeirões, né? Para a criança estar sempre amarrada ao berço. Não, a criança precisa de chão, né? A criança precisa do chão, lá do chão estável, rígido, sim, para a criança desenvolver o próprio corpo, para a criança se conhecer, para a criança fortalecer essa musculatura, daí ela conseguir rolar, para daí ela rolar de um lado, rolar do outro, para depois ela descobrir como é que ela vai se sentar por si só. Dessa forma, ela vai crescer muito confiante, saber que por ela mesma ela consegue fazer as coisas, sem a gente fazer por elas. Por exemplo, se eu pego uma criança que ela ainda não está preparada para sentar-se sozinha, isso não quer dizer que a gente tem que pegar e colocar a criança sentada no chão. Não, isso muitos ficam. A criança tem que saber chegar na posição sentada. E quando ela chega nessa posição, ela já está apta, ela já está com a musculatura pronta, com a coluna ereta, ela chega. Isso não vai atrofiar os órgãos, impedir o desenvolvimento, inclusive atrapalha o desenvolvimento da fala. Aquela criança que ainda não consegue sentar-se sozinha e a gente vai lá e coloca ela sentada no chão, o que acontece? Ela não consegue ficar com a postura ereta, ela vai comprimir os órgãos, isso pode prejudicar, pode dar inclusive refluxo na criança, ela pode ter problema com a fala, né? A criança ainda está em formação, os seus órgãos ainda estão se formando. Então, é muito ruim para a criança a gente fazer isso. E se a gente faz isso e a criança tá lá, e ela fica sentada nessa posição, aí ela tá brincando com um brinquedinho, ela joga esse brinquedo vai ali na frente, o que acontece? Ela não consegue pegar. Aí ela chora. Aí o adulto vai lá, pega o brinquedo e traz para ela. Acontece de novo, aí ela vai lá, chora. E o que acontece? Ela vai ficando dependente do adulto para brincar. Porque ela não tem mobilidade, porque se ela for para frente, ela vai se desequilibrar, se ela for para um lado, ela vai cair, se ela for para trás, ela vai cair, porque ela ainda não tem total domínio sobre esse corpo. Então é muito importante a gente não atrapalhar o desenvolvimento da criança. A Amy Pickler diz que aquilo que a gente faz para a criança e a criança é capaz de fazer por si só, a gente não só está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, como a gente está fazendo um desserviço. Né? Então, com isso, o que acontece? A criança ela vai se tornando dependente do adulto. E lá na frente, a gente vai cobrar a autonomia dessa criança. Só que quando a criança era pequenininha, nessa principal fase de desenvolvimento dos 0 aos 3 anos, a gente fez tudo por ela. E como é que lá na frente a gente vai querer cobrar? Então, é muito importante a gente segurar a ansiedade, saber que a criança, por si só, ela consegue desenvolver o seu corpo. Né? Às vezes tem adultos com problemas sérios de coluna, pode estar aí nesse comecinho, né, da gente ter forçado a criança a andar sem ela estar preparada para andar sozinha. Esse andar, né, de andar para ganhar papá, onde a gente fica apoiando a criança, isso é muito prejudicial. A criança vai estar fazendo os apoios errados do pé.
ela vai se desequilibrar com mais facilidade quando ela estiver sozinha, porque ela está sempre acostumada a ficar com apoio. A gente observa aqui na Casa do Ninho que essas crianças que crescem com autonomia, com liberdade, com tempo, elas crescem com andar mais seguros, mais fortes, são crianças que caem menos. Essas crianças que crescem, né, que a mãe coloca sentada ou que a mãe ajudou a andar, são crianças que se desequilibram com muito mais facilidade. São crianças mais frágeis, que choram mais, que são mais inseguras. Então esse olhar, né, que já vem de muito tempo, que a gente tem que ajudar a criança a se desenvolver, está completamente equivocado. Né? A criança, ela consegue se desenvolver sozinha, por si só. Com isso ela vai se sentir muito mais segura e confiante, né, do que a gente ficar fazendo tudo por ela. Isso em diversos aspectos, né? Criança que já sabe colocar o tênis, deixar colocar o tênis. Criança que já pode lavar as mãos sozinhas, né? Esfregar, deixar, né? E dando esse espaço para a criança, porque isso vai repercutir de uma forma muito positiva. Tem questões da motricidade que se a criança, né, foi muito protegida nesse começo, foi muito dependente, né, a gente fazendo tudo por ela, a criança quer pensa em levantar, a gente já vai lá e coloca a criança em pé. A criança pensa em sentar, a gente já vai lá e ajuda, né? Ela pode até, mais pra frente, né, resolver isso de uma forma ou de outra, fazendo exercícios, fazendo natação, fazendo aulas específicas de corpo, né, ela vai conseguir dar uma retomada, né, nesse seu corpo para ter uma coordenação boa, para ter uma musculatura forte, né, para achar melhor o seu ponto de equilíbrio, mas a questão mais íntima da sua personalidade, sabe, do seu emocional, isso a gente não vai conseguir mudar nunca. Vai ser sempre uma criança mais dependente, vai ser sempre uma criança que vai se sentir mais incapaz de realizar as coisas por si só. Isso não significa que a criança que anda tarde, ela é menos inteligente do que aquela que andou primeiro. Não significa que a criança que sentou primeiro é mais inteligente do que aquela que sentou depois, gente. A gente precisa parar com essa mania e mudar isso tudo. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. E isso não quer dizer que um é melhor ou que é pior que o outro. O que eu tô querendo dizer é pra gente respeitar esse tempo pelo bem da criança e não ficar interferindo demais no seu desenvolvimento físico e motor. A criança pode sim rolar sozinha, engatinhar sozinha, andar sozinha, desde que a gente dê espaço para essa criança, um espaço que ela queira explorar, um espaço que seja interessante, um espaço de preferência com piso de madeira, porque o acolchoado também muda todos os apoios, tudo fica fofo, gostosinho, mas para a criança se desenvolver não é bom, porque é diferente ela ter um apoio firme de um chão do que ter um apoio mole de um colchão. Tudo já muda, Então, assim, é ter esse espaço adequado, com os materiais adequados, com brinquedos adequados para a criança poder se desenvolver e explorar o seu próprio corpo, a sua própria casa, que é o seu primeiro brinquedo. Sim, a criança ela vai brincar lá com as mãos, vai brincar com os pés, vai brincar com o corpo. E se a gente fica em cima, se a gente enche de brinquedo um monte de coisa, se deixa ela, num colchão o dia inteiro, fechado num berço, como é que essa criança vai descobrir o seu corpo? Como é que essa criança vai ter espaço para conseguir engatinhar, para conseguir fortalecer a sua musculatura, a musculatura do quadril, para conseguir fortalecer essas perninhas, para depois andar, para descobrir o seu equilíbrio? Então, eu sei que a gente não está muito acostumado com isso, mas a educação está na hora da gente repensar em várias coisas em relação às crianças, em relação aos nossos pequenos, que vai servir para o resto da vida. E nós adultos temos o quê? Temos que respirar e segurar nossa ansiedade para não atrapalhar o desenvolvimento das crianças.